Bom dia, crianças. Bom dia, mamães. Bom dia, tia Ju. Bom dia, tia G. Sextou. De novo. Toda semana essa história de sextou, hein? Sextou e sextou com muita alegria. Com muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Isso, então nós vamos pegar o nosso livro Multicampos, crianças. Vamos abrir na página 215. Porque na página 215, lembra que nós falamos dos irmãos Grimm? Eles eram colecionadores de Histórias. Mas não foram só eles que colecionaram histórias, tia G. Jura? Tivemos outra pessoa, outra figura que também gostou e colecionou muitas histórias que vamos aprender nesta página. Os Grimm, eles eram alemães. Isso. Nós vamos aprender então outro colecionador de histórias de outro país, De então. outro país. Legal. Vamos pegar então o nosso livro, página 215, e nós vamos conhecer quem é esta figura marcante que também foi um colecionador de histórias, crianças. Vamos ler então? Então, crianças, outro colecionador de história. Nós vamos conhecer hoje o Hans Christian Andersen. Você já ouviu falar de Hans Christian Andersen? Eu ouvi você falando dele. Eu gosto muito das histórias dele. Você falou que você acompanha essa personalidade aqui. Ele tem histórias incríveis. Sim. Ele gostava muito de histórias e ele queria colecioná-las. Por isso, criou vários livros para crianças e adultos. Especialmente contos de fadas. Quando ele era bem pequeno, ouvia as senhoras contarem várias histórias em um hospital. E ele ficava muito atento. Ele viveu em um país muito distante chamado Dinamarca. Mas as suas histórias se espalharam pelo mundo todo. A mesma coisa, ele ouvia essas histórias, ficava na sua mente e ele chegava e Registrava. escrevia. Que E é legal. por isso que nós estamos aqui no Brasil, Em Presidente Venceslau, Venceslau. conhecendo as histórias de uma pessoa muito importante para a literatura infantil que viveu na Dinamarca, um país tão distante do Brasil, e ele já morreu também há muitos anos atrás, muito tempo. Só que as suas histórias até hoje são contadas porque foram as suas histórias publicadas em vários idiomas. E graças a Deus chegou no Brasil em português para a gente ficar conhecendo as lindas histórias do Hans Christian Andersen. Que legal, crianças. Olha a carinha da onça de felicidade, da oncinha, por saber que essa pessoa se importou com o mundo infantil, com a literatura infantil, que é tão rico isso para as crianças, né, tia G? É muito importante a gente ler, é muito importante a gente ouvir histórias, como a tia G disse, para ampliar a nossa imaginação e ampliar o nosso quê? Vocabulário, a maneira de como a gente conversa, como a gente dialoga com as pessoas. E olha só, está trazendo aqui algumas das histórias do Hans. Nós vamos observar aqui. Quais são elas, tia G? Será que você conhece, crianças? Observe. Uma que eu amo, que é um patinho feio. Ah, é linda essa história, linda. né? Um patinho que era rejeitado, pela aparência dele. E ao final da história, qual foi a surpresa? Transformação em um lindo cisne. Que coisa linda, né? Então a gente não pode julgar as pessoas Pela aparência que elas têm. Exato. Né? A gente tem que amar as pessoas, respeitar as pessoas, porque
as pessoas não são iguais, as pessoas são Diferentes. cada um com a sua beleza, com o seu jeito de ser. Então, o Patinho Feio traz muito disso para nós, né? A respeitar cada um com a sua beleza, com as suas diferenças, certo? Depois nós temos o próximo aí em verde, crianças. O Soldadinho de Chumbo, que também é uma história muito bacana. um clássico também. Muito Um bonitinho. clássico. Era a paixão do soldadinho por uma bailarina. E aí, tia Jo, esse soldadinho, quando eles foram fazer o soldadinho, faltou chumbo. E o cara fez ele só com uma perninha, tia Jo. Olha que interessante. Então ele ficou o quê? Com uma perna? Com uma perna só. E quantas crianças nascem assim? Isso. Não é, tia G? Que precisa de uma cadeira de roda, Verdade. que precisa colocar uma perna artificial para poder correr, para poder caminhar. E essas pessoas continuam sendo o quê? Vivendo e sendo felizes. E foi isso que o Chris Anderson quis mostrar já naquela época, ó, que a gente não pode menosprezar a pessoa porque ela nasce com um defeitinho no braço, com um defeitinho na perna. Essas pessoas que nasceram com esse probleminha, elas são seres humanos como nós, precisam do nosso respeito. E aquela linda bailarina que poderia escolher um monte de soldadinhos com as duas pernas, ela não quis saber. Ela se identificou justamente por esse soldadinho. Exatamente. Olha que lindo, crianças. Mais uma historinha que traz uma lição muito bonita de vida para nós. E depois nós vamos ter aí em laranja a roupa nova do rei. Essa daqui nós não vamos dar dica dela não, porque a gente vai contar ela semana Que vem. que vem. É uma historinha muito bacana também, que nós vamos trabalhar ela na semana que vem com vocês. Combinado. E a próxima é A Princesa e a Ervilha. Inclusive nós vamos contar essa história hoje. A Princesa e a Ervilha. Olha só, mas a perguntinha é: desses títulos aqui, dessas histórias, marque a que você conhece. Ah, já conhece o Patinho Feio? Faça um X. Eu conheço o Soldadinho de Chumbo, tia. Faça um X. A roupa nova do rei, conhece? Se conhece, marca. Se não conhece, vai conhecer semana Que vem. A Princesa e a Ervilha, conhece? Se não conhece, não marca. Mas se não conhece, vai conhecer daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Aí na próxima atividade pode dizer: eu conheço essa história. Tá bom, crianças? Então, esses são os títulos que o Hans escreveu. Ele escreveu essas histórias, não só essas, tem muito mais. Eles escolheram essas aqui porque são as mais conhecidas. Mas muitas outras histórias ele escreveu. E entre essas histórias, então a tia Jo já falou. Você já marcou a que você conhece? Você marcou uma? Você marcou duas? Você conhece todas? Nós vamos finalizar com a história A Princesa e a Ervilha. Então, prepare aí o seu cantinho, senta bonitinho para ouvir essa historinha. Vamos cantar a musiquinha do silêncio? Para iniciar a nossa historinha, e depois você vai terminar com aquela parlenda. aquela parlenda. Que a gente já aprendeu para finalizar uma história. Combinado. Vamos cantar? Silêncio, está na hora de ficar quietinho, sem nenhum barulhinho, e fazer silêncio. Hora da história. A Princesa e a Ervilha. Eunice Braido. Houve certa vez um príncipe que estava louco para se casar e constituir uma grande família. Por isso, viajou o mundo inteiro
andando por vilas e reinos à procura de uma noiva. No entanto, não conseguia achar uma só moça que possuísse sangue real. Acontecia que o príncipe era um jovem muito exigente, pois só se casaria quando tivesse certeza de que a sua escolhida fosse uma princesa de verdade. Apareceram algumas princesas, mas nenhuma delas demonstrava ter muita nobreza. O príncipe, então, ficou tão desanimado que resolveu voltar para casa. Já estava até desistindo da ideia de se casar por não achar a princesa que procurava. Passaram-se muitos meses e o príncipe continuava triste e solitário, sempre sonhando com uma princesa real. Uma noite desabou o maior temporal. As ruas ficaram inundadas, relâmpagos cortavam o céu e os trovões eram de ensurdecer. De repente, no palácio, bateram à porta e a própria rainha, a mãe do príncipe, foi abrir. Era uma jovem toda encharcada que queria se proteger da chuva. Tinha os cabelos escorridos, a roupa ensopada, e de seus sapatos corria um fiozinho de água, formando uma poça debaixo de seus pés. Ela se apresentou, dizendo que era uma princesa de sangue real, que pertencia à mais fina nobreza. A rainha não se convenceu facilmente. Isso é o que veremos, pensou consigo mesma. Sem nada dizer sobre as suas dúvidas, foi ao quarto de hóspedes e preparou uma cama para a princesa dormir. Levantou o colchão e pôs um grão de ervilha embaixo dele. Em seguida, colocou 20 colchões de pena de ganso sobre a ervilha e mais 20 acolchoados de pluma macia. Nessa cama, assim preparada, a princesa passou a noite. Na manhã seguinte, a rainha foi saber se a moça tinha dormido bem. Tive uma noite péssima, disse a princesa. Não consegui adormecer. Alguma coisa me incomodava. Parece que me deitei sobre pedras. Tenho o corpo todo marcado e dolorido. A rainha ficou muito satisfeita e mandou chamar todo mundo para reverenciar a futura esposa do seu filho. Afinal, o plano da velha rainha deu certo, pois para sentir uma ervilha através de tantos colchões,
somente sendo uma princesa de verdade, com sua pele sensível e delicada. O príncipe se casou com ela e foi muito feliz. E o grão de ervilha? Bem, dizem que esse foi direto para o museu. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Tchau, crianças! Tchau!